E para falar sobre esse assunto, sobre as doenças do coração, como nós devemos cuidar do nosso coração, eu recebo com muita alegria aqui no estúdio do Tudo Mais o médico, cardiologista e intervencionista Marcelo Cantarelli. Doutor, muitíssimo obrigada, que bom que o senhor está aqui. Obrigada pela disponibilidade, viu? Bom dia a todos. É bom estar aqui, né, Daísa? Vamos conversar com esse assunto que realmente é importante, que nós estamos no setembro, que é o Setembro Vermelho, né? Sim. Que é justamente conscientizar a população da gravidade, da importância, né, do nosso coração e entender por que ainda, né, as doenças que acometem esse órgão são as que mais matam em todo o nosso planeta. É curioso isso, né? Porque assim, não é no Brasil e também no mundo todo. Então a gente tem que ter um cuidado especial aí, pensar na saúde do coração, sim, né, doutor? Então vamos começar, né? A gente sabe ali, né, aprendemos na escola a importância do coração, mas qual é? Por que a gente tem que ter esse cuidado com o coração? Então, na verdade, o coração é o nosso órgão vital, né? É ele que faz circular o sangue. Se a gente não tivesse o coração, né? Como seria, hein? O sangue ficaria parado, talvez, né? E a pessoa em pé, o sangue desceria todo lá para o pé. Vida. Não teria como você ter a vida, né? Porque o sangue tem que chegar ao tecido, levar oxigênio ao tecido, né? É o alimento de todos os nossos órgãos e tecidos, é o sangue. E é o coração que faz essa movimentação para que o sangue chegue em todas as nossas células, né? Então, as doenças do coração, elas são importantes nesse sentido, porque é um órgão exatamente vital. E é muito prevalente, né? Hoje, no nosso planeta, as doenças cardiovasculares são as mais prevalentes e as que levam a maior mortalidade. Então, para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, 18 milhões de pessoas desaparecem da Terra por ano. Por causa de coração. Por doença cardiovascular. Uau. E nessas doenças cardiovasculares, né, e por que tem esse nome cardio e vascular? Porque a doença do coração e dos vasos sanguíneos, na verdade, elas englobam as duas doenças que são mais graves, que é o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o AVC. Então você tem 18 milhões de pessoas. E no nosso país não é diferente, 800 pessoas por dia, pelo menos, morrem de doença cardiovascular todos os dias no Brasil. É uma epidemia constante. Doutor, 800 pessoas por dia no Brasil, como o senhor disse, desaparecem aí por causa de doenças do coração. Exato. E tem como prevenir isso? Tem como a gente cuidar? Como que cuidamos do nosso coração? Tem. Se a gente pensar que o nosso primeiro check-up, né, é feito quando a gente nasce. Sim. Então, quando a gente sai da barriga da mãe... Praticamente a primeira coisa que faz é escutar o coração. Exatamente. Então, o pediatra ele já vai fazer aquela avaliação geral, né? Então, muitas das doenças do coração são olhadas nessa primeira avaliação e até antes, né? Porque hoje a gente tem ultrassom, né, ecocardiograma, que a gente consegue avaliar bem o feto. Então, doenças congênitas, que são aquelas que o coração já nasce com defeito de fabricação, entre aspas, elas já são diagnosticadas nesse pequeno check-up. Tá. A partir daí, se você não tem uma doença congênita, você pode adquirir problemas do coração, né? Dependentes de genética, dependentes de hábitos de vida. E aí as doenças mais frequentes hoje em dia, é a doença das artérias coronárias, que vai levar a angina, o infarto, que é o entupimento das artérias coronárias por gordura, por colesterol, por exemplo. E as consequências dessas doenças, que são as doenças que afetam o músculo do coração, que o coração fica mais fraco, levando à insuficiência cardíaca, que hoje a insuficiência cardíaca é a principal causa de internação por doença do coração no nosso país. Então, dá para se prevenir? Dá. Primeiro, você continuar fazendo as suas idas ao médico, né? Primeiro ao pediatra e depois ao clínico, ao cardiologista, ao ginecologista, enfim, ao longo da vida, você vai descobrir se você tem, primeiro, se o teu coração é saudável, e segundo, se você tem fatores de risco que podem levar a você a desenvolver alguma doença do coração. E esses fatores de risco todo mundo tem que conhecer. Tá. Entendi. Então assim, tem os fatores genéticos,
Mas tem também aí as doenças que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida, não é mesmo? Quantas vezes? Uma vez por ano esse check-up é o suficiente? O ideal é que todo mundo fosse uma vez ao ano ao médico, não é? Tá. Pensando em aquela pessoa, puxa, mas eu nunca fui no médico, ou não, qual é a idade que eu preciso ir para prevenir o infarto, né? Que é a doença que mais mata. Via de regra, aos 30 anos você já tem que ter feito alguma avaliação. Tá. Né? Se você tem pais, mãe, pai, Vovó. irmãos, enfim, que têm ou tiveram doença, tipo infarto, ou tiveram derrame, ou tem pressão alta, ou tem colesterol elevado, ou seja, você tem um risco de ter uma doença cardiovascular. Então, se você tem pais que tiveram algum problema antes dos 60 anos, que são jovens, você tem uma origem genética, uma carga genética maior. Então, vale a pena você já fazer esse check-up aos 20 anos, tá certo? Entendi. Agora, se você não tem ninguém na família que tem doença cardiovascular, você pode fazer aí aos 30 anos. A partir dos 30, certo? aí tem que ser anual. E aí o ideal é que faça uma vez ao ano. Tá. Então, por exemplo, qual é o principal fator de risco para a pessoa ter um infarto durante a vida? É a hipertensão arterial, a pressão alta. A pressão alta, ela é muito prevalente no nosso meio. Né? E muita gente não sabe a sua pressão. Ela não sabe se tem pressão alta. E para fazer o diagnóstico de pressão alta, você não precisa fazer um exame de sangue. Você não precisa cortar nada. É só basta ferir medir a pressão arterial. É muito é. fácil, né? Muito fácil, não dói nada. Exato. Mas muita gente nunca mediu a pressão na vida. É mesmo? E na hora que vai medir, a pressão está alta. Assusta. Então, a hipertensão arterial é medir a pressão. Então, se você mediu a pressão, sua pressão é normal, vai medir a sua pressão uma vez ao ano, tá certo? Por quê? Principalmente se você tem parentes hipertensos, pode ser que em algum momento da vida a hipertensão possa aparecer. E a hipertensão, a ocorrência dela acontece ao longo da vida. Então, depois dos 50 anos, ela é mais prevalente. Depois dos 50 Fica anos, mais alta. quase metade da população, acima dos 50 anos, tem pressão alta. O próprio envelhecimento é um fator de risco para a hipertensão aparecer. Pessoas de 70 anos, quase 70% têm pressão alta. Então a gente tem que estar sempre se cuidando. Além da pressão alta, quais são os outros fatores de risco para levar a formar um infarto do miocárdio? O diabetes. Então, você vai ter que ir no médico, um exame simples, de ponta de dedo, uma gotinha de sangue, já vê se você tem diabetes ou não. O colesterol, a mesma coisa. É importante dizer que o colesterol não dá sintoma. Esse é o problema, né? Então você tem que fazer o exame de sangue para ver se tem o colesterol elevado. Se a gente quer pegar esses três, pressão alta, diabetes e colesterol, esses são os principais vilões do coração, os mais frequentes fatores de risco para levar ao infarto ao longo da vida, que é depositar aquela gordura que vai entupir a artéria coronária, tá certo? Levando ao infarto. Mas existem outros fatores, que são a obesidade, o sedentarismo, o estresse, o tabagismo. Então, somando esses fatores de risco, né, além da herança genética, a gente tem aquela pessoa que quanto mais esses fatores ela carrega na vida, ela vai ter mais chance de ter uma doença cardiovascular. Aqueles que têm menos fatores de risco, ou que não têm fator de risco, têm menos chance. Então é por isso que a gente tem que conhecer o nosso organismo, saber o que a gente faz, mudar esses fatores de risco, porque todos eles a gente consegue controlar. E é duro quando tem pessoas que acumulam 2, 3 fatores aí Exato. de risco, aí fica ainda mais perigoso. E é muito fácil isso, né? Se você pegar uma pessoa, não, eu não faço atividade física, não, eu não faço atividade física. Fuma. Você pesa, está um pouco acima do peso. Pronto. Fuma, tá certo? E tem pressão alta, ela já tem 4. Mora em São Paulo, é estressado, né? Porque é difícil a gente trabalhar o estresse em São Paulo. Então doutor, já são 5. É esse né? recorte que eu quero fazer aí desses fatores. O estresse, como que o estresse pode afetar o nosso coração? Porque assim, nós vivemos uma vida hoje, né? Não só nos grandes centros, mas também nas cidades pequenas hoje, né? As pessoas até têm uma vida um pouco mais acelerada do que era antigamente, claro. Como que o estresse pode afetar o nosso coração? De duas maneiras.
uma maneira mais crônica, uma maneira mais aguda. De maneira mais crônica, então aquela pessoa que é estressada, tem ansiedade, a ansiedade e a depressão entram dentro desses distúrbios, né, psicológicos e que vão agredir o sistema cardiovascular. O estresse ele aumenta a liberação de algumas substâncias, principalmente a adrenalina, que vai levar ao estreitamento dos vasos, um aumento da pressão arterial e um aumento da frequência cardíaca. Isso de maneira crônica desgasta um pouco mais o sistema cardiovascular, desgasta o coração. É como se você pegasse um aparelho que é 110 e ligasse no 220, tá certo? Então, esse desgaste do dia a dia, né, do aparelho cardiovascular, que leva à hipertensão, que pode levar ao diabetes, que pode aumentar o colesterol. Então, o estresse tem funciona como se fosse uma gasolina ali, piorando isso, nesse estresse crônico, né, o medo, a ansiedade, a correria, e aí a pessoa não se alimenta bem. Então, tudo isso é uma cascata. O estresse agudo é algo que a pessoa passou, uma situação estressante, agudamente, um medo, importante, foi assaltado, notícia ruim, alguma coisa que realmente ali pegou. Que deu impacto na pessoa, é isso? E aí ela tem uma subida da pressão, ela tem uma subida da frequência cardíaca e ela pode ter alguns problemas, né? Que pode acontecer uma rachadura, uma dissecção numa artéria coronária, que é uma dissecção espontânea de coronária, pode ocorrer a formação de um coágulo na artéria coronária, que são algo ligado a uma situação aguda e que pode comprometer o coração. É mais raro, mas acontece. Por exemplo, a síndrome do coração partido, que é essa questão que pode acontecer uma tempestade aí de estresse, de adrenalina, em que o coração enfraquece muito e mimetiza um infarto, tá certo? Tem a dissecção espontânea de coronária, que acontece mais em mulheres jovens, tá certo? E a gente não pode esquecer, falando em jovens, né, que tem dois fatores de risco que são muito importantes se a gente pensar em pessoas jovens, principalmente mulheres. Tabagismo, uso de droga e uso de anticoncepcional. Então, o tabagismo junto com o anticoncepcional não combina, porque aumenta muito a chance de formar coágulos dentro da artéria coronária e provocar infartos grandes em pessoas jovens. Ou derrame, certo? E o uso de drogas ilícitas, e aí entra aí cocaína, crack, etc., por si só pode formar esse coágulo e levar a infartos que são terríveis entre os jovens. Então, hábito saudável de vida. Não fumar, não usar droga, usar medicações só por orientação médica, tá certo? Se possível, não usar o anticoncepcional. Exatamente. Porque faz mal mesmo, né? O hormônio. E atividade física regular, controle do peso e uma alimentação saudável, pobre em gorduras, em sal e açúcares, tá certo? É a melhor forma de você prevenir a doença do coração, a doença cardiovascular. Tá vendo só, gente? Tem aí uma listinha de tarefas de casa para a gente fazer, não é mesmo, doutor? Para não entrar aí, para a gente não entrar nesses fatores de risco, né? Agora, esse do estresse é muito curioso, né? Porque, assim, é impressionante o que faz ali a saúde mental também ali junto com o coração. Tá tudo ligado, né, doutor? Impressionante. Sim, o que a gente tem que entender, na verdade, é que o nosso coração não está sozinho andando ali, por aí. Né, no corpo. Ele está dentro do nosso organismo. Claro. Então, existem situações e doenças que interferem na saúde do coração. Vou dar um exemplo simples. Uma doença de tireoide, né? Um hipertiroidismo, onde produz muito hormônio tiroidiano. Nessa situação, a pressão sobe muito e o coração fica batendo muito rápido, né? E você tem que corrigir isso, porque senão a pessoa o coração entra numa fadiga, numa insuficiência cardíaca, pelo alto trabalho que ele vai ter que fazer. Isso é só um dos exemplos. Então, existem várias doenças, né, no nosso organismo que afetam o coração, porque ele está ali no meio. E a gente tem que pensar. Doenças infecciosas, a gente passou aí a pandemia da Covid, mas doenças virais, bacterianas, podem afetar o coração, ou o músculo do coração, ou as válvulas do coração, a estrutura do coração. Existem muitas doenças, né, do coração, né? A gente pode passar aqui o dia todo falando, mas o mais importante é
e a missão, a gente tem que se cuidar bem, né? Para tentar reduzir a mortalidade por infarto, que é a maior no nosso país. E além de a gente se cuidar bem, a gente tem que entender quais são os sintomas de infarto. E essa era a minha pergunta, exatamente. Quais são os sintomas, doutor? Porque assim, dá um medo, né? Assusta um pouquinho, não assusta? Isso pode acontecer com qualquer pessoa? Sim. O infarto não escolhe raça, idade, sexo, pode acontecer com qualquer pessoa. A qualquer momento. A qualquer momento. Ai, meu né? Deus. Então a gente tem que se cuidar, a gente tem que conhecer o nosso coração. E o importante é conhecer sintomas e sinal de infarto. Por quê? Sobreviver ao infarto está ligado diretamente ao tempo que você leva para chegar no hospital e ser atendido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Então eu não posso ficar em casa me automedicando, achando que aquela dor não é nada, né? Esperando, vou limpar a casa primeiro, né? No caso das mulheres, vou tomar café. Não, se você tem uma dor, e como é que é essa dor? Em queimação ou aperto no meio do peito ou na região da boca do estômago, uma dor que passou 10, 15 minutos, não melhora. Então é uma dor que pode começar aqui na boca do estômago. Na boca do estômago ou no meio do peito. Aperta, tipo, começa... Isso. Constrição em aperto ou queimação. Não melhora com posição, com respiração, não melhora nem piora com nada. E muitas das vezes vem acompanhado de outros sintomas, como uma sudorese, um suor frio inexplicável, ou enjoo, ou tontura, vômito, falta de ar, sensação de desmaio ou desmaio. E às vezes a dor caminha, ela pode vir para a região do pescoço, dos dentes, da mandíbula, ou ir para as costas. Eu já ouvi falar de formigamento, braços, é isso? Ou ir para os braços, como se estivesse formigando, estendendo a dor, chegando até o punho. Se isso acontece, não fique na dúvida. Corre. Vai ao hospital. Chegar no hospital, você vai ser rapidamente atendido, vai fazer um eletrocardiograma. Se for infarto, vai ser tratado adequadamente, que é desentupir aquela artéria que entupiu, para recuperar o teu coração, e aí você sobrevive. Se você for atendido em até 3 horas, a chance de você sobreviver é 96%. Olha que maravilha. Certo? Tem que ser rápido. Agora, se você levar 12 horas para ser atendido, a chance de sobrevida sua é menor que 50%. Então, é muito importante. E, em média, no Brasil, perde-se 1h30 para ir para buscar ajuda. 1h30 a 2 horas da chegada. É tempo, hein? E em outros países isso não é muito diferente. Então, é tempo. Então, a gente tem que ter noção do que é o infarto, do sintoma do infarto. Se eu estiver sentindo isso, ou alguém do meu lado estiver sentindo isso, eu falei, não, vamos para o hospital. Corre na hora. Tá certo? Para poder ser atendido rapidamente. Por quê? Se não, você não for atendido e essa artéria ficar entupida, você pode ter uma parada cardíaca. Então é por isso que a gente tem que atender rapidamente. E hoje a gente tem recurso para isso, né? A cardiologia intervencionista, que é a área da cardiologia que trata as doenças, diagnostica as doenças por catéteres, é que faz o tratamento da fase aguda do infarto. Você faz o cateterismo, identifica onde está entupido e vai lá e desentope com um balãozinho, com stent, enfim, e está recuperado. E nos locais onde você não tem a cardiologia intervencionista, ali no hospital, você recebe o medicamento que já vai dissolvendo o coágulo que se formou na artéria entupida para depois ser submetido ao cateterismo e à angioplastia coronária. Essa é a especialidade do senhor, não é mesmo? E assim, fazendo esses procedimentos, as chances então são grandes de sobreviver e ficar bem. Sem dúvida. Um infarto diagnosticado adequadamente, tratado adequadamente, a pessoa sobrevive e a chance de ter sequelas é muito pequena. Quais seriam? Quais são as sequelas? A sequela do infarto é, se você não desentupir a artéria a tempo, e aquela artéria ficar entupida há bastante tempo, aquilo vai morrendo aquela parede do coração que recebia aquele sangue. Então aquela parte do coração não vai funcionar ou vai funcionar mal. Entendi. O coração perde força. E aí você vai ter o que a gente chama de insuficiência cardíaca. Além disso, podem haver complicações mecânicas. Pode ser que aquela artéria que entupiu estivesse nutrindo uma válvula e você vai ter uma insuficiência daquela válvula. Ou até uma ruptura da parede do coração que estava sendo nutrido por aquela artéria, que é uma comunicação entre as paredes.
Então são complicações que são sequelas, né? Algumas são muito graves, que podem acontecer. Você pode ter um bloqueio elétrico do coração se uma daquelas artérias estava nutrindo o sistema elétrico do coração e você precisar de um marca-passo, por exemplo. Agora, se você for rapidamente atendido, essas sequelas elas não vão acontecer, né? Então, por isso que, apesar de a gente ter hospitais bem montados, médicos, todo mundo preparado lá, existe uma parte do tratamento que depende da pessoa. Ah, é? Que é ela identificar, saber o que ela está sentindo e ir o mais rápido ao hospital. Por quê? Porque essa é uma parte muito importante, né? Quando a gente recebe um paciente no hospital que levou lá 6 horas, 10 horas, sem tratamento do infarto, ele vai ter alguma sequela. Ah, entendi. Tá certo? Então é por isso que essa fase do tratamento, de você desconfiar que está tendo um infarto e chegar ao hospital, ela é muito importante e não depende de nós, profissionais de saúde, depende realmente da pessoa ter o conhecimento. Por isso que esse tipo de informação e o seu trabalho, o trabalho aqui da TV, é muito importante. É isso, tem que levar informação para as pessoas. Exato. Não é mesmo? Então, vamos só repetir, doutor? Então, sentiu qualquer coisa parecida com uma dor no peito aqui, como o doutor disse, boca do estômago, peito, formigamento, não é mesmo, doutor? Enjoo, dor aqui na mandíbula, o que mais? Isso. Sudorese fria, às vezes cansaço, falta de ar, fadiga, sensação de desmaio junto com a dor no peito, pode ser um infarto e vai ao hospital. Ah, mas meu sintoma é um pouco diferente, de repente eu estou com dificuldade para falar, perdi um pouco a força de um lado do corpo, aí pode ser um AVC. Do coração também. Que também é uma doença cardiovascular provocada por uma obstrução de uma artéria que está nutrindo o cérebro, ou carótida ou intracerebral, ou um pequeno trombo que saiu, passou pelo coração, subiu. E é da mesma forma que o infarto, o tratamento é desentupir aquela artéria que está dificultando a circulação cerebral, através de medicamento ou até de catéter. Então, o AVC, da mesma forma o infarto, você tem que saber identificar e ir rapidamente ao hospital para receber o tratamento, para minimizar sequela, para você sair da maneira como você estava, com seus movimentos, com a fala e tudo mais. Então, hoje a gente tem que entender que o AVC também tem esse tratamento e recupera a pessoa, e que se ela demorar a ir ao hospital ou não for tratada, ela vai ter sequela, muitas vezes sequela motora, com dificuldades de deambular, ou de falar, ou até entrar em situações mais graves, como o coma, por exemplo, né? Então, é importante a gente entender que o cérebro e o coração hoje, que compõem a doença cardiovascular, eles têm o infarto e o derrame como a mesma origem, os mesmos fatores de risco provocam um e o outro, e o tratamento tem a mesma necessidade de ser rapidamente e adequadamente feito. Então não pode perder tempo mesmo, né, doutor? Agora, assim, a gente já escutou, né? A gente escuta falar bastante, quando é mais jovem, quando tem um infarto, acaba sendo fatal. Por que isso acontece? Que às vezes as pessoas mais jovens sofrem um infarto e não conseguem aí ter essa chance de viver? Essa colocação é interessante porque realmente isso acontece. Primeiro que, nos últimos 50 anos, cada vez mais o infarto acontece cada vez mais cedo. É mesmo? Então, se a gente voltar 50 anos atrás, infarto era a partir dos 70 anos, tá certo? Hoje, a idade onde já acontece o infarto é a partir dos 40 anos. Entre 40 e 50 já é uma faixa etária importante para infarto. Mas a gente tem infarto entre 30 e 40 e até abaixo de 30 anos, dependendo dos fatores de risco que a pessoa tem e dos hábitos nocivos de vida. O que acontece com a pessoa mais jovem é que, durante a vida, a nossa circulação do coração, nossas coronárias, fica exposta aos fatores de risco, vão formando aquelas plaquinhas de gordura que vai entupindo as artérias, e o coração vai se acostumando a trabalhar com um pouco de deficiência ali da circulação, com menos sangue. Ele se adapta a uma circulação, uma situação que a gente chama de isquemia, que é a redução do fluxo de sangue para o músculo do coração.
Então o coração vai se adaptando de maneira crônica a isso. O paciente, a pessoa jovem, ela tem as suas coronárias ali bonitas, né, sem obstruções, e o coração não está acostumado a trabalhar com uma restrição de circulação. Entendi. E aí na hora que vem um coágulo causado por droga, né, ou por tabagismo, e normalmente os infartos em jovens são por essas causas principalmente, né, salvo raras exceções, você entope a artéria de maneira aguda, fecha 100% do fluxo sanguíneo, e o coração nunca viu aquela situação, não está acostumado a trabalhar com aquilo, tá certo? E ele pode evoluir para uma arritmia que é fatal, uma fibrilação ventricular e parar o coração, né? Então, ou tem uma sequela grande, porque ele não existe no coração do jovem uma adaptação que existe nos corações das pessoas mais idosas, que é uma circulação colateral que pode se formar e mandar sangue para aquela área que parou de receber sangue. Então, o coração do jovem, realmente os infartos são maiores e com a chance de ser fatal também maior. A mortalidade da mulher jovem é maior do que no homem também. E o infarto na mulher, a gente tem que realmente olhar com calma, porque vem aumentando. Pois é, doutor. Há 40 anos atrás, de cada 10 infartos, um era em mulher. Hoje, de cada 3 ou 2, um é mulher. Porque a mulher adquiriu os hábitos de vida do homem nesses anos todos, tá certo? O hormônio feminino que protege o coração contra a doença cardiovascular, então a mulher só tinha infarto na menopausa, hoje a mulher não tem essa proteção se ela tem outros fatores de risco e se ela não se cuida. Então, se ela vai fumar, se ela vai ser obesa, se o colesterol vai estar alto, a pressão vai estar alta, essa proteção hormonal, ela perde o sentido e o coração fica exposto. Então, hoje, a mulher quase que infarta na mesma proporção que o homem, independente aí da faixa etária. Olha só, então tem que se cuidar mesmo, gente. Temos aí uma listinha, como a gente conversou agora há pouco, uma vida mais saudável. Faça o seu check-up uma vez por ano, não é mesmo, doutor? Vamos prevenir, não é muito mais fácil? Sim. Não é? E tem jeito de prevenir, de cuidar da saúde do coração, né? Com certeza. Então, na verdade, a prevenção é a chave, né, para qualquer doença, e para o coração não é diferente. Então, é possível a gente realmente prevenir, tratar adequadamente, para que o seu coração chegue saudável, né? E a gente pensa aqui em ter uma longevidade com qualidade de vida. E para isso é importante, então, que a gente tenha os hábitos saudáveis, com uma dieta adequada, atividade física sempre, controlar o peso, controlar o nosso estresse e visitas regulares aí ao médico. Tá certo? Fácil, né, doutor? É isso aí. Vamos colocar na tela, então, aí estão as informações, os dados, se você quer ter mais informação sobre a saúde do coração. Esse é o Instagram da Sociedade, vamos lá, que é um nome comprido, Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Falei certo? Isso, é a nossa SBHCI. SBHCI, aí está, também está o site. Se você quiser mais informações, ali pode procurar esses canais aí para ter um conteúdo ainda mais rico. Doutor Marcelo, muitíssimo obrigada pela entrevista. Muito bom ter o senhor aqui nessa manhã, falando para a gente, levando informação para as pessoas. Acho que esse é o segredo, não é mesmo? Assim, ter conhecimento nunca é demais e a gente saber como agir, o que fazer no momento ali de emergência. Isso. Então, só vou terminar falando uma frase que é da campanha Coração Alerta da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, que é: reduzir as mortes por infarto é uma atitude para todos. Isso. Não é só do profissional de saúde, para todos. Então, identificar o conhecimento é importante. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Volte mais, volte sempre aqui. Eu que agradeço. Obrigada.